Aleluia, igreja. Boa tarde, boa noite para você. Que prazer estarmos aqui juntos para adorar o nome do Senhor. Então, nós entraremos agora no momento da palavra de Deus. Então, eu peço em nome de Jesus que você agora sossegue o teu coração, que tudo aí no seu ambiente que tem roubado, tirado a sua atenção, que você possa agora desapegar um pouco disso. Foca aqui, amém? Nós estaremos falando sobre a palavra de Deus, que contém uma riqueza de detalhes. Então, é muito importante que a gente dê total atenção a isso, amém? E fecha os teus olhos aí comigo agora, vamos orar, vamos convidar o Espírito para que Ele de fato fale aqui através de mim, fale aquilo que os nossos corações sedentos precisam ouvir, amém? Então fecha o teu olho. Pai, nós te agradecemos por essa tarde, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom, porque independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus sobre elas, continua sendo soberano, grandioso, bondoso. Muito obrigada pelo teu Espírito Santo em nós. E aqui, Senhor, toma a minha boca, toma as minhas mãos, que não seja mais eu, mas que o teu Espírito Santo flua em liberdade, que eu possa entrar no fluir do Espírito e não o contrário. E Pai, em nome de Jesus, que cada coração agora esteja pronto para receber toda a palavra que será lançada e semeada, Pai. Fala com cada um que está assistindo essa live, que ainda vai assistir, Pai, fala na individualidade, em nome de Jesus, Pai. Nós acreditamos que a Tua palavra não volta vazia, ainda que seja para um coração, ela tem poder e eficácia completa em absolutamente tudo, em nome de Jesus, Pai. Nada vai roubar a Tua glória aqui, Paizinho. Nós devolvemos a coroa a Ti, porque o Senhor é Rei, então sejas Tu entronizado em nossos corações, através de nós, Pai, em nome de Jesus. Tudo é para a Tua glória, tudo é para a Tua glória, Cristo, tudo é para a Tua glória. Amém, amém. Amém. Que deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração, cara. Ele tem muito para falar. E sabe de uma coisa? Ao decorrer do esboço que eu estava preparando aqui, eu me dei conta de que as minhas palavras, elas na verdade são inúteis, porque a Bíblia se completa. Ela é 100% poderosa. Ela em sua totalidade é capaz de tudo, do início ao fim. Então, prepara sua Bíblia aí, já separa sua Bíblia de papel. Vamos juntos abrir, estudar, esmiuçar, amém? E o título da palavra de hoje é Voltando à Fonte. E eu me dei conta de falar sobre isso, porque talvez em nossa vida cristã estejamos tentando viver uma vida com Deus, sem Deus. Quando Deus, Ele na verdade se torna o pretexto de tudo aquilo que a gente faz e fala. Ele não é a premissa, Ele não é a prioridade. Então por isso nós vamos falar sobre voltar à fonte diariamente, amém? Então, fica comigo, presta atenção, em nome de Jesus, essa palavra é para mim, é para você. Vamos louvá-lo, vamos prestar culto para Deus juntos, amém? Envia, compartilha esse link aí também. Certamente algum vizinho, algum companheiro de classe da sua escola, da sua universidade, esteja precisando conhecer Jesus, amém? Então vamos lá. O texto base sobre o que eu quero falar aqui encontra-se em Jeremias 2:13. Jeremias 2:13, a gente não vai conseguir refletir os versículos aqui, então abre a tua Bíblia, vamos juntos lá para a fonte diretamente, amém? Então, Jeremias 2:13, acompanha, esse é o texto base da pregação, então é importante que você abra, que você acompanhe essa leitura comigo. Os demais eu posso até ler aqui corrido, e depois vocês vão buscando na fonte também, amém? Então, para você que já abriu, acompanha aí, Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então,
eu quero explicar aqui duas coisas. A primeira é o que são cisternas. Essa é uma palavra dirigida ao povo do Antigo Testamento, que com certeza vai fazer sentido aqui para nós. E cisternas são reservatórios de água. Então, naquele tempo, o povo ou ia direto para a fonte, ou eles tinham essa opção de, com as cisternas, amontoar as águas, o que economizava também uma caminhada até a fonte. Então, era algo que facilitava ali, de certa forma, a vida deles. E até por isso que Deus ele usou essa linguagem para falar com aquele povo. Amém? E manancial, eu quero falar para você aqui. Manancial, naquela época o povo ele dependia dos mananciais para a sobrevivência. E olha o que significa manancial. Mina de água, nascente, fonte. Ou no sentido figurado, significa um princípio de fonte abundante de algo. Amém? Então, isso é manancial. Repara que Deus ele fala assim, ó, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, vírgula, o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. O que a galera começou a fazer? Começou a reservar ali. E como que isso se aplica para nós? É que muitas vezes, assim como está falando aqui, a gente deixa de ir na fonte. Mas eu quero esclarecer, o que Deus está falando é, quem bebe da fonte da água, mata a sede, tem a água da vida. Mas quem tenta fazer o uso do reservatório, não acumula água para depois. Simplesmente não bebe da água da fonte da vida. Então veja, ou você bebe da fonte, ou você não bebe. E o que acontece, Thaís, como que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, nos dias de hoje, né? O que acontece é que muitas vezes a gente enche os nossos reservatórios com cultos ou lives semanais, com uma pregação de 30, 40 minutos no YouTube. A gente acaba tentando estocar a presença de Deus, para então, quando estiver acabando, a gente vai ali na cisterna, no estoque, a gente, deixa eu abastecer mais um pouquinho aqui, entende? E a gente não vai para a fonte. Durante a semana, muitas vezes a gente não ora, não lê a Bíblia, não adora como deveria. E, cara, ninguém sobrevive de estoques na vida espiritual. Isso é completamente impossível. Mas eu não quero gastar tempo aqui falando do que a gente ainda não faz. Eu quero falar aqui de um Cristo, de um Jesus que, se bem apresentado, torna-se irresistível. Quando nós conhecemos intimamente a fonte na qual estamos buscando, é impossível deixarmos Ele de lado ou substituirmos a presença dEle por reservatórios. Amém? Tá comigo? Deixa Deus ministrar no teu coração. Deixa Ele falar com você. Não perde essa palavra. Amém? A gente vai ler bastante versículo aqui, então fica junto comigo. Vamos lá, vamos ler agora João 7, de 37 a 38. Se você conseguir, abre a tua Bíblia, senão eu vou ler aqui para a gente acelerar o ritmo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão ao seu ventre. Apocalipse 7,17 diz o seguinte, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Ei, acompanha comigo, Apocalipse 22:17 diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, quem tiver fome, de graça, quem tiver sede, então eu derramarei a água da vida. Amém? Isso é suficiente. Ele está dizendo, ei, eu sou a verdadeira fonte, e se você tem sede, eu também sou a única água que mata a tua sede. Eu sou o único alimento que te sacia e te satisfaz por completo, até que não se ache falta em você. Ei, palavras de Jesus. A decisão de cavar uma cisterna ou ir direto para a fonte é sua. Não é do teu pastor, não é do teu líder e muito menos de Deus, cara. A decisão de ir à fonte
é nossa, está nas nossas mãos esse poder de decidir. Hoje eu busco, hoje eu adoro, hoje eu vou ler a palavra. Isso cabe a nós. Isso não pode ser tirado de nós, é o livre-arbítrio que Deus nos deu. E olha, não há nada que nos leve a ficar mais próximos de Deus do que o nosso relacionamento diário com Ele. Então veja, eu quero chegar nesse lugar. Eu quero chegar no lugar de todo dia, diariamente. O nosso relacionamento diário com Deus, ele é alimentado. Ele deve ser alimentado. Amém? Diário. Então, Thaís, que legal, a gente deve se alimentar da fonte. Jesus é a fonte. Mas como eu faço isso? Como eu falei, eu não tenho aqui como te dar 7 passos práticos de como se alimentar da presença de Deus, ou orar, ou ler a Bíblia. Não tem, é impossível. Mas eu volto a dizer, Jesus, ele é a fonte, se ele for bem apresentado, ele se torna completamente irresistível. Então eu vou até falar aqui para você, talvez como eu posso ajudar, ou a palavra pode te ajudar a ir direto à fonte, mas não existe uma receita, não existe uma fórmula. E Jesus, ele atua individualmente nos nossos corações, ele fala individualmente com cada um, na multiforme graça dele. Então ele vai falar com você na maneira como você precisa receber. Abre o teu coração, cara. Abre o teu coração para receber Jesus por completo, em nome de Jesus. E se eu puder falar como a gente faz isso diariamente, tempo aos pés do Senhor. Tem gente tentando viver a intensidade da busca sem a frequência. Intensidade e frequência. E tem gente tentando viver a frequência sem a intensidade. Então nós precisamos cair, estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus diariamente, com frequência, ou seja, diariamente, e com intensidade, ou seja, com profundidade, com intencionalidade. Eu vou buscar a Cristo hoje, eu vou falar com Ele hoje, eu vou ler a respeito dEle hoje, amém? Olha lá, olha só o que diz em Atos 2, de 46 a 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tudo o que os caras tinham que fazer naquela igreja de Atos era buscar a Deus todos os dias e perseverar unânimes no partir do pão. Veja, os milagres perseguem os que creem, não é isso que a Bíblia diz? Deus, Jesus, ele enviava pessoas que precisavam ser salvas, que precisavam ouvir, porque tudo que era necessário para aquela igreja eles estavam fazendo. Eles estavam todos os dias perseverando em intensidade e frequência. Olha o que fala em Atos 5:42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Não cessavam, não parava, não tinha um time, não tinha uma lacuna entre uma vivência e outra, entre uma busca, uma oração e outra. Não, era uma vida contínua. Todos os dias ensinavam dentro dos templos e nas casas. Aproveite isso como uma oportunidade, já que você está na tua casa, ensine sobre Jesus dentro da tua casa. Fale sobre Ele, resplandeça a glória dEle, amém? E assim é uma forma de você buscá-lo também, constantemente na sua casa, amém? E sabe o que é mais legal? É que muitas vezes, eu me peguei fazendo isso, na verdade, muitas vezes, de falar, Deus, Jesus, vem como você veio em Pentecostes, e sabe, derrama um grande temor e tremor sobre essas pessoas, até que elas falem em línguas e sejam tomadas e etc. E Jesus fala, filha, você não entendeu nada ainda. Eu estou te chamando para viver um avivamento, eu estou te chamando para viver um Pentecostes com temor e tremores dentro do seu quarto, na sua casa, você e fonte, a fonte de águas vivas. Então, porque, gente, não tarda o avivamento, óbvio que não. O avivamento, ele é diário, ele é constante, é todos os dias retornando à fonte. Isso é o verdadeiro avivamento, porque os caras da igreja de Atos, eles perseveraram unânimes em oração, no partir do pão, ou seja, na comunidade, e Cristo se revelou, mas teve que
ter essa unidade. Eles reagiram dessa forma também a quando o Espírito Santo foi. Então, é tempo de viver um avivamento diário, um avivamento que flui do secreto, um avivamento que flui do seu quarto. Se você encontra Cristo no teu quarto, cara, é impossível não revelá-lo para os de fora. Isso é completamente impossível, porque a luz de Cristo vai brilhar sobre a tua vida, e quando as pessoas olharem para você, elas verão então a face de Jesus, a face de Deus, amém? Olha só, Êxodo 16:4 diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então olha só o que Cristo está falando aqui para Moisés. Aliás, acompanha mais um textinho aqui comigo, aí eu explico tudo. Êxodo 16, de 19 a 21 fala: e disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o segundo dia, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Agora, olha esse princípio, que valioso. Ele não quer, Deus ele falava: olha, não amontoe para amanhã, porque amanhã eu darei algo novo. Amanhã eu darei algo fresco, algo pronto para ser ingerido e digerido. Olha esse princípio. Não acumule, não estoque a presença de Deus do culto ou da live que você assistiu hoje, ou ontem, ou amanhã. Mas todos os dias eu darei no secreto o novo para você. O novo, sabe, não permita que o maná crie bichos. Não fique estocando, porque todos os dias você tem acesso à fonte. Amém? Gênesis 3:8 fala sobre a visitação diária que acontecia no Jardim do Éden. Que acontecia no Jardim do Éden. Então, olha esse princípio novamente, lá na criação, lá nos primórdios, todos os dias descia Deus para relacionar-se com Adão e Eva. Todos os dias havia ali uma porção de relacionamento que era nova, amém? E isso serve para nós. Olha o que fala em Lucas 9:23, tome a sua cruz a cada dia, grifa aí assim na tua Bíblia, ó, a cada dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, cada dia, e siga-me. Então, ou seja, novamente a gente está vendo esse princípio diário, o princípio de todo dia. Não é, tome a sua cruz e nessa circunstância ou situação eu vou te abençoar. Não, é todos os dias negue-se a si mesmo. Ou seja, todos os dias vá para Cristo reconhecendo que você é um pecador, que você nada tem, que você não pode oferecer nada, assim como a Tata ministrou. Quando a gente reconhece que a gente é um pecador, que a gente não é ninguém sem Deus, a gente volta para a fonte, cara. Isso é um princípio também que está dentro de nós como seres humanos, amém? Então, a gente deve buscar todo dia. O nosso serviço é importante. A gente não pode negar que o serviço é importante. Mas estar com o Senhor e investindo tempo na presença dEle é muito mais importante. A palavra de Deus diz isso. Salmos 27:4 fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então, o salmista Davi, apesar de ter uma porção de coisas disponível para ele ali, mulheres, manjares, banquetes, templos e etc., ele entendeu que na verdade ele só precisava de uma única coisa: contemplar a beleza do Senhor, a beleza do Pai, todos os dias da vida. E olha só, esse princípio é novamente mencionado em Lucas 10, de 41 a 42, que diz: e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás tão ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Ou seja, uma coisa, Jesus ali estabelece esse princípio no Novo Testamento na condição de amigo, ele era amigo de Marta e Maria e Lázaro. E ele chega e fala para a amiga dele, fala: Marta, Marta, você está tão ansiosa, mas se prostre aqui como Maria, porque ela escolheu
a coisa certa, a parte boa, uma coisa: estar diante do Pai, estar diante do grandioso, do soberano, amém? A chave de tudo é tempo investido em nosso relacionamento com Deus. Ei, a chave de tudo. Se você quer ser bem-sucedido na tua carreira, profissionalmente, academicamente, se você quer ter uma família que glorifica Cristo, então é relacionamento com o Pai, é voltar à fonte, e é todo dia. Ninguém pode fazer isso por você, cara. Eu juro que se eu pudesse fazer isso por muitas pessoas, eu até faria, porque o Jesus que eu conheço, que eu vivo, ele é tão bom, que eu não quero que ninguém deixe de conhecê-lo, ninguém deixe de falar com ele, mas eu não posso fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por você, amém? Guarda isso no teu coração, a chave de tudo é relacionamento com Deus. E olha, o relacionamento com Deus, ele desperta algo dentro de nós, e que é o prazer de orar. Então, mais do que uma responsabilidade, mais do que uma obrigação de orar, é termos o prazer de falar com Deus. Orar é falar com Deus. Na oração do Pai Nosso, ele fala: o pão nosso de cada dia eu darei. Então, se Jesus, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, e todos os dias ele vai dar, é porque primeiro precisa ter uma busca. Todos os dias nós precisamos buscar, e todos os dias nós precisamos orar e falar com o Pai, até que a gente desenvolva esse prazer de então orar. Olha só que legal essa frase: quem não faz da oração o importante fator da sua vida é fraco na obra de Deus, e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. Olha isso. E.M. Bounds, eu não sei como pronuncia, mas eu acredito que seja assim, disse essa frase: a oração, ela não é algo opcional na vida do cristão, ela é uma questão de sobrevivência. Amém? Então, por que a maioria de nós parece não levar essa vida de oração tão a sério? Olha só, a vida de oração, ela nos poupa de muitos desgastes, e ela até mesmo aumenta a nossa produtividade. Então, para quem acha que orar é uma falta de tempo, é uma perca de tempo, olha só, George Miller declarou: um crente pode fazer mais em 4 horas, depois de orar 1 hora, do que em 5 horas sem orar. Olha que forte, porque a oração, ela gera coisas no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Através da oração, nós até mesmo acessamos aquilo que está disponível do Pai para nós, porém nas regiões celestiais, amém? Então, queridos, o que eu quero dizer é que o prazer está na intimidade. Eu só vou ter prazer de orar uma vez que eu tenho intimidade. Eu consigo, por exemplo, conversar com o Gabriel e com a Ana por horas, porque eu os conheço, eu tenho intimidade com eles. Eu sei que a gente vai dar risada, que a gente vai falar de muitas áreas das nossas vidas, que a gente vai compartilhar aquilo que Deus tem feito. E no final, aquilo não foi pesado para mim, não foi um sacrifício, eu não fui obrigada a falar com eles, mas por eu conhecê-los, por eu me relacionar com eles, estou olhando para eles aqui, por eu me relacionar com eles, eu tenho prazer de falar com eles. Então, se você não conhece, é por isso talvez que você não tenha o prazer de orar, amém? E eu confesso que hoje, com 23 anos e 23 também de cristã, eu tenho descoberto a oração hoje, cara. Isso tem se tornado uma realidade de vida para mim hoje, de eu chegar e passar 1, 2, 3 horas orando. Talvez isso foi algo inédito na minha vida, eu nunca vivi isso antes. A quarentena me proporcionou isso, olha só. Que bênção, né? Então, Jesus, ele sempre tem algo novo para nós, cara, é incrível. Ainda que em tempo de crise, não é? Ainda que em tempo difíceis, ele sempre tem algo novo. Agora, vamos lá, ó. Isaías 56:7 fala: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, aqui ele também está estabelecendo um princípio: eu os levarei ao Monte Santo e eu os alegrarei. Então, isso é o prazer, é motivo de grande alegria estar com ele, falar com ele, orar. Amém?
e a gente precisa voltar à fonte. Eu vou repetir isso, a gente precisa voltar todos os dias, sabe? No reino de Deus, a maneira como a gente começa não é tão importante como a forma como a gente termina. A gente falou isso na Maratona da Vida, para quem acompanhou. Alguns de nós começamos decolando como foguetes, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai deixando a fonte. A gente acaba trocando a presença pela cisterna. A gente entra numa rotina, num comodismo, numa estagnação. É ou não é verdade, gente? Será que só isso acontece comigo? Isso acontece com todos nós. Por isso que a oração deve ser nossa prioridade, porque a oração vai gerar tempo de qualidade e comunhão com Deus, amém? Agora, olha esse princípio também. 1 Timóteo 2,1 fala: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, antes de tudo, antes da sua vida ministerial, antes do serviço para Deus, antes de qualquer coisa, oração, intercessão, secreto, amém? E, gente, eu estou falando tudo isso aqui, mas isso daqui não é do nada, sabe? A gente tem um padrão já estabelecido na Bíblia. A gente tem um modelo a ser seguido. Se a gente for atrás do mestre, cara, não tem como dar ruim. Se a gente negar nós mesmos todos os dias, tomar a nossa cruz, não tem como dar ruim. Jesus, ele é o nosso modelo. Ele é o nosso maior modelo. Jesus, ele teve uma vida de oração. Ele é o próprio exemplo a ser seguido. Sabe, e talvez você ainda não busque na fonte, por não conhecê-lo intimamente. Então, deixe-me te apresentar Jesus. Ei, para tudo que você está fazendo agora. Deixa que eu te apresento Ele. Abra a tua Bíblia comigo, deixa Deus ministrar no teu coração. Foca aqui em nome de Jesus na palavra dEle. Jesus, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, primogênito, para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar. Jesus teve o sangue vertido naquela cruz, sobre os ombros dele estavam os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida com o próprio sangue. Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória. Mesmo sendo Deus, tendo o caráter de Cristo, Ele se retirava diariamente, constantemente, madrugada dentro e afora, para estar com o Pai. Lucas 3, 21, 22. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vejo que realmente eu não preciso pôr palavras minhas. Lucas 3, 21, 22 fala: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 4, de 40 a 42 diz: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, chamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Até os demônios creem, até os demônios o reconhecem. Amém? E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele deixava a multidão, procurava um lugar a sós para ter com o Pai. Marcos 1:35, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ei, eu não estou falando de qualquer pessoa aqui para você. Será que você consegue, em nome de Jesus, entender? Eu estou falando do próprio Deus. O próprio Deus tinha tempo de oração. Ele se colocava num lugar de necessidade de ter com o Pai. Quanto mais nós, meros pecadores. Lucas 5, 15, 16 fala: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntavam
juntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Para ele pouco importava a reputação, para ele pouco importava se tinham multidões ao pé dele. Ele saía para alimentar o Espírito, ele saía para orar, porque o que importava mesmo para ele era retornar à fonte todos os dias. Ei, João 10,30 fala, eu e o Pai somos um. Jesus fala, eu e o meu Pai somos um. E mesmo sendo um, cara, ele se retirava para orar. Quanto mais nós, muito melhor do que a sua reputação, muito melhor do que a quantidade de seguidores que você tem em qualquer rede social, muito melhor do que os likes que você pode adquirir com uma foto bem tratada, cara, muito melhor do que isso, é a presença de Deus. Então, não faça dela qualquer coisa, eu te imploro, não faça da presença de Deus algo qualquer, amém? Cara, eu falei de Jesus, mas eu quero ler isso daqui que está escrito em Isaías 53, de 1 a 11. Acompanha comigo se você está com a tua Bíblia. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, para ele, não havia boa aparência nele, para os que desejássemos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa das suas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ei, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, e como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Cara, eu não estou falando de qualquer pessoa, não. Eu estou falando de Jesus, que foi subindo como um renovo, como um cordeiro se fez mudo, para morrer por mim e por você. Ele levou nas costas o peso das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Eu vou facilitar para você. Ele levou sobre as costas o peso dos nossos pecados, dos pecados que nós cometemos hoje. Mateus 27, 50, 54 fala, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa. Houve terremoto, e o véu do templo foi rasgado, quando o sangue dele foi vertido naquela cruz, e quando ele gritou, está consumado, o véu se rasgou, para eu e você, hoje nos encontrarmos com ele, face a face, sem mediador, cara, porque Jesus foi o próprio mediador, porque Jesus é a face de Deus. Ei, será que você consegue compreender tamanha graça, tamanho amor existe nesse evangelho que está sendo pregado na palavra? Será que você consegue se surpreender de novo e de novo, todas as vezes que lê, que ele foi morto por você, cara? Ei, isso é nosso.
Esse Jesus é o nosso Jesus. Esse Jesus é o nosso Pai, é o nosso amigo. Ele é o nosso intercessor, cara. Sabe, João, ele descreve Jesus de 21 formas diferentes. 21 aspectos do caráter dele. Ele descreve Jesus lá no capítulo 1 como filho de Deus. Ele descreve no capítulo 2 como filho do homem, o mestre divino. Ele é o ganhador de almas, ele é o grande médico, ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Ele é o defensor do fraco, ele é a luz do mundo, ele é o bom pastor, o príncipe da vida. Ele é rei, mas ele também é servo. Ele é o consolador, Ele é a videira verdadeira, Ele é o doador do Espírito Santo, Ele é o grande intercessor, Ele é o sofredor moderno, Ele é o salvador crucificado, Ele é o conquistador da morte e Ele é o restaurador do oprimido. Ele é tudo isso e muito mais do que os nossos lábios são capazes de proferir. É esse Jesus que você busca, é esse Jesus que você deve buscar diariamente. Ele é a fonte, Ele é o pão e a água, Ele é a videira verdadeira, amém? Pode vir o louvor. Cara, eu sei que isso é tudo que a gente precisa. Talvez a gente não precise de uma carreira estabilizada ou bem-sucedida. Isso é bom e a gente precisa sim ser relevante nas esferas da sociedade, óbvio. Mas, acima de tudo isso, nós precisamos da presença dEle. Nós precisamos estabelecer relacionamento, porque quanto mais relacionamento, quanto mais nos encontrarmos no Pai, presta atenção nisso, quanto mais nós nos encontramos no Pai, mais maduros ficamos. E quanto mais maduros, menos ofendidos. Quanto mais buscamos a fonte, mais satisfeitos ficamos. E quanto mais satisfeitos estamos, menos comparações fazemos. Quanto mais voltamos à fonte, mais amados nós descobrimos que somos. E quanto mais amados por Ele, de menos afirmação nós precisamos. Porque Ele é suficiente. Porque Ele é tudo. E quanto mais nos encontramos nele, mais encontramos o nosso eu. Pobre, vazio, fraco, mas que nele é forte em todas as coisas. Jesus, Ele é a face de Deus sobre nós. Ele é a face de Deus sobre a terra. Ele manifestou a face do Deus vivo. E hoje nós manifestamos a face de Deus. E não transfira a sua responsabilidade. Esse Jesus é o nosso Deus. É o nosso Pai, Ele é o nosso amigo íntimo, Ele é a nossa fonte. E Thaís, e agora? O que a gente faz agora? Volta para a fonte. E o que a gente faz amanhã? Volta para a fonte. E depois de amanhã, volta para a fonte de novo. Olha o que diz em Ezequiel de 47 de 1 a 12. Depois disto me fez voltar à porta de casa, e eis que saíam águas por debaixo de um umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez andar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, e então mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu
mediu e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000 côvados. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. E então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levado a criatura vivente, as águas do mar morto. Então essa água que é viva passa, e tudo que é vivente dentro da água passa a ter vida de novo. É um rio, e nós devemos chegar a um ponto de não conseguir mais atravessar, a não ser pelo nado. E deixa eu te falar, o resultado disso está escrito. O resultado disso é: aonde esse rio passar, tudo que está morto viverá. E eu quero jorrar desse rio para você agora. Em nome de Jesus, eu não estou jorrando de qualquer rio. Eu estou jorrando da fonte da vida. Os rios que trazem vida, que são bons, que faz florescer aquilo que está morto, que faz reviver os ossos secos. Ei, eu estou jorrando aqui para você. Não é qualquer fonte, não. É a fonte do eterno. É a fonte do eterno. Busque a fonte e permita que ela transpasse você, para então trazer vida para aqueles que estão mortos. Nós estamos há pouco de retornar, talvez aqui com os cultos e tudo mais, e muitas pessoas ficaram pelo caminho também. Muitas pessoas ficaram abatidas, não tem força. Então, se você está de pé, cara, você vai ter que jorrar da fonte do eterno. Mas busque-o primeiro. Volte à fonte primeiro. Volte à fonte primeiro e jorre da fonte, jorre da fonte. Eu não tenho mais nada para dizer, porque tudo que eu disser aqui serão minhas palavras. E a palavra de Deus, ela basta, ela é suficiente. Ela é capaz de nos preencher por completo. Ela é capaz de nos tirar da lama e de nos levar para a luz, para a eterna luz. Amém? Então feche os teus olhos aqui. Feche os teus olhos. Eu quero ministrar acerca dessa última frase que eu li antes de ler Ezequiel. Quero falar com você sobre maturidade, satisfação e amor. Só o Espírito de Deus pode produzir isso em nós. Só Ele é a única fonte que pode estabelecer sobre nós maturidade, satisfação e amor completo. Amor que fecha as lacunas. Amém? Então feche os seus olhos e eu vou ministrar isso aqui com você. Pai, nós entendemos a necessidade aqui de voltarmos todos os dias para o eterno, de voltarmos todos os dias para a fonte da água da vida. E em nome de Jesus, dê-nos força, dê-nos ousadia para então conseguir retornar à fonte, para então conseguir estabelecer um relacionamento frequente, diário contigo, Pai. Ajuda-nos, Pai. Pega na nossa mão, Senhor. Carrega-nos nos momentos difíceis, Pai. Mas nos ajude a voltar os olhos para Ti, a retornarmos à fonte todos os dias, Pai. Todos os dias. Hoje, amanhã e depois de amanhã, Pai. Ajuda-nos, Pai, pois sem Ti nada podemos fazer, nada somos, Pai. Então, eu peço a Tua misericórdia, Pai, e profetizo sobre a vida de todos quanto nos assistem aqui. Profetizo o rio do Senhor chegando aí até o teu coração e a tua casa. Sabe, a presença dEle chegando até você. Eu profetizo sobre a tua vida fome e sede por Deus, fome e sede pela presença dEle, por vida com Ele, por orar, falar com Ele. Em nome de Jesus, receba aí, irmão, receba na tua casa. E, Senhor, nesse segundo momento de oração também quero declarar sobre nós uma geração
tão dependente de afirmação, que faz tantas comparações todos os dias, sabe? Uma geração que depende de likes, views. Me incluo nessa, com certeza. Eu não estou falando de terceiros, não, Pai, eu estou falando de mim. Uma geração tão ofendida com tão pouco, Pai. Então, eu quero ministrar, Senhor, a Sua palavra sobre isso, Pai. Porque nós sabemos que em Ti nós encontramos a verdadeira satisfação. Nós encontramos em Ti o verdadeiro amor. Nós encontramos em Ti, Pai, a verdadeira maturidade, Senhor. Então, Pai, tira de nós aquilo que é carnal, aquilo que é humano, aquilo que nasce no nosso coração, sabe? Para que a gente não seja uma geração dependente de afirmações, uma geração dependente de aplausos. Não sejamos uma geração dependentes, Senhor, sabe, imatura, Pai. Dependente de qualquer coisa, Pai. Não, Senhor. Sabe, que a gente não seja essa geração, pois tudo que a gente precisa está no secreto, Pai. Então, antes de recorrer a essas estratégias, Senhor, antes de recorrer a likes ou afirmações de fora, que nós possamos recorrer a Ti, Pai querido, recorrer à fonte, Senhor, que nós possamos aprender a nos preenchermos em Ti, Paizinho. Antes de querer ter ou ser, que nós possamos entender a dependência que precisamos ter em Ti, Pai, de acessá-lo, de nos deleitarmos contigo todos os dias, Pai, até que nada mais importe, Jesus, até que nada mais seja o centro do nosso coração, até que nada mais seja prioridade, a não ser Você, Pai, e a Sua presença, Pai. E a Sua presença, Cristo. Sabe, Pai, ajuda-nos a nos libertarmos dos padrões impostos pelo mundo. Ajuda-nos a sair dessa corrente mundana, de padrão, uma corrente limitada, de porque um ou outro faz, eu tenho que fazer também. Liberta-nos disso, Pai querido. Liberta-nos de rótulos, porque nós não somos quem dizem que somos, nós somos quem o Senhor diz que somos. Então, liberta-nos, Pai, de nós mesmos, das nossas prisões, das nossas necessidades, Pai. Liberta-nos do nosso próprio cativeiro, das nossas próprias imposições, sabe, das nossas próprias metas, se não estiverem alinhadas ao Teu coração. Pai, liberta-nos, Pai. O véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso, graças ao poder do nome de Jesus, graças à crucificação, graças ao sangue dele, graças à coroa de espinho que foi posta sobre a cabeça dele, graças aos chicotes que bateram e agrediram até que aparecessem as costelas. Senhor, que nós possamos acessar então, Pai, e nos encontrarmos em Ti, para termos maturidade, porque quanto mais maduros, menos ofendidos nos tornaremos. Quanto mais satisfeitos, menos comparações faremos. E quanto mais amados, de menos afirmação precisaremos, Pai. É isso que eu peço, Pai. É isso que eu peço para mim e para toda a geração de jovens e adolescentes que se levantam hoje. Que se levantam, que preguem com intrepidez, com ousadia, mas sem rótulos ou padrões, porque o Senhor é o padrão. E Pai, nós não precisamos inventar nada, porque está tudo escrito, já está estabelecido. Não é necessário acrescentar uma vírgula ou um tio. A palavra basta, ela é suficiente, ela não volta vazia. Então não invente nada. Não invente, que a gente não invente nada, Pai. Que simplesmente possamos viver aquilo que está escrito.